O Congresso tem aí uma expectativa para o retorno dos presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, e todas as negociações para a criação da CPMI e do INSS. Tem dados que foram levantados pelo jornal Folha de São Paulo apontando o seguinte, que pelo menos 31 parlamentares de 11 partidos diferentes atuaram desde 2019 para afrouxar o controle desses descontos ilegais de aposentadorias, de aposentados e pensionistas. Há deputados e senadores do PT, do PL, do PCdoB, do MDB e do PSDB que apresentaram emendas que atrasaram ou então dificultaram a fiscalização dessas mensalidades cobradas por associações e sindicatos. O que a gente pode esperar para essa semana? Porque a pressão cresceu e deve sair mesmo a CPMI, né? É exatamente isso, e essa semana a gente espera que tenha um andamento, né? Por quê? Porque Hugo Motta e Davi Alcolumbre estão de volta aqui ao Brasil depois de viagens oficiais. Hugo Motta estava nos Estados Unidos, Davi Alcolumbre estava com o presidente Lula, né, na China, ao longo da última semana, e agora então estão de volta e a gente espera um andamento com relação a essa CPMI. De fato, como vocês falaram, aumentou a pressão e agora deve sair do papel essa comissão parlamentar mista de inquérito, exatamente para investigar essa situação do INSS. Já tem uma articulação muito grande, né, no Congresso Nacional para a criação dessa CPMI. Esse assunto, inclusive, foi tema na última sexta-feira de uma reunião com o presidente Lula. Ele conversou com os ministros responsáveis pela articulação política. Por quê? O PT, em determinado momento, falou que ia apoiar essa CPMI. O presidente não ficou satisfeito com esse tema e aí reuniu os políticos da base aliada ali para que fosse feita uma espécie de blindagem com relação a esse tema. A gente teve o ministro da Previdência, Volney Queiroz, numa audiência na semana passada na Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, dizendo que particularmente é a favor dessa CPMI e que o governo não está temendo qualquer tipo de investigação. A única preocupação é que os trabalhos legislativos de investigação atrasem o pagamento ou a devolução desse dinheiro para as pessoas que foram prejudicadas. Já a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, disse que uma CPI pode atrapalhar essas investigações da Polícia Federal, AGU e CGU, e esse é o ponto da blindagem que o governo está fazendo, só que ela não disse ser favorável à criação da comissão, em nenhum momento ela falou sobre isso. Na ala governista, o discurso tem sido de que a corrupção no INSS começou no governo Bolsonaro e vai ser encerrada no governo Lula. Já a oposição segue batendo na tecla de que o atual governo, especialmente o Ministério da Previdência, sabia sobre esses desvios e deixou isso acontecer praticamente nas barbas do presidente Lula. O governo já ouviu o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, que não terá como evitar a instalação dessa CPMI, dizendo o seguinte, que uma hora isso vai acontecer e não tem por que impedir isso, porque vai gerar um grande desgaste político. E esse ainda é o primeiro ano de mandato de Alcolumbre como presidente nessa legislatura, e, de fato, isso vai acontecer, não tem o que fazer. Essa CPMI, portanto, deve ter 15 membros titulares, 15 suplentes, um funcionamento de 180 dias. Isso, obviamente, pode ser prorrogado, é aquele ponto normal de uma CPMI, de uma CPI, e uma das estratégias do governo, então, está de fato na bancada ou nas bancadas, porque isso pode mudar ali a relatoria, a presidência, mas esses são assuntos que devem começar a ser discutidos a partir de hoje com o retorno das atividades no Congresso Nacional. Valeu, JP. Vamos em frente ainda com esse assunto. Segundo a advogada especialista em direito previdenciário Cíntia Portela, as fraudes no INSS não são exatamente uma surpresa. Falando aqui a Band News FM, ela destacou que os descontos indevidos pelas associações e sindicatos já aconteciam antes e que o tratamento dado ao aposentado ou pensionista sempre foi muito deficiente no Brasil. Por isso, antes, várias pessoas já buscavam a via judicial. Quando as pessoas chegavam até o nosso escritório, a gente já identificava essa fraude e fazia contato administrativamente com a associação. Isso antes de explodir a bomba. E quando a associação não cancelava aquele desconto, a gente ingressava judicialmente. Então, o que a gente tem aconselhado? Primeiro, analisar o histórico de crédito para ver se foi vítima dessa fraude. Sendo vítima, procurar um advogado especialista em direito previdenciário, porque ele vai apontar qual é o caminho. Para Cíntia Portela, é injusto deixar para o aposentado ou pensionista esse ônus de ter de provar que foi lesado. Eles estão colocando o ônus todo para o segurado. O INSS está o tempo todo, hora nenhuma ele atribuiu o ônus de provar para a associação. Ele quer que o aposentado ou pensionista indique se fez ou não aquele contrato com aquela associação.
E aí a gente vai vendo, né, como os governos foram tratando de forma manemolente, de forma ligeira, meio que tocando de qualquer jeito, né? O controle sobre o pagamento a aposentados e pensionistas e como o Estado brasileiro é rigoroso quando o assunto é esse, do qual a gente vai tratar agora.